Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Já tinha vontade, já tinha saudades de estar aqui a falar com vocês. Peço desculpa pela minha longa ausência, umas 3 semanas. Na verdade, não é porque não tivesse querido comunicar a experiência que tenho feito ao longo deste tempo pascal, mas sim porque o Senhor me tem dado tarefas pelas quais dou graças e que têm sido realmente boas notícias neste tempo pascal e que também gostaria de partilhar convosco. Todos estamos a viver um tempo pascal um, manchado, digamos, por esta realidade desta guerra entre a Ucrânia, desde a invasão da Rússia, que nos acompanha diariamente através dos meios de comunicação. Sabemos que não é só aí que estão a acontecer massacres, que estão a acontecer tragédias humanas, mas todo este pano de fundo nos fala, infelizmente, de quão fracos somos, de quão facilmente nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso ódio, por tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus, à vida de Jesus, à sua mensagem. E isto convida-nos uma vez mais a parar e a perguntar-nos como está o nosso coração, como está a nossa vida, porque a guerra que está a acontecer lá longe não é alheia àquilo que sucede nos nossos corações, onde tantas vezes se travam também guerras interiores. Todo este tempo me tem feito pensar muito sobre isto e penso que todos nós, não é? Em geral, todos temos este peso por dentro, vendo imagens que nem mostram tudo o que está a acontecer, porque seria insuportável para nós, mas o facto precisamente disso ser insuportável, no fundo, é um bom sinal. É o sinal de que estamos bem feitos. Não estamos feitos para nos tratarmos dessa maneira, estamos feitos para nos amarmos, para nos respeitarmos, para respeitarmos a liberdade uns dos outros, para tratar bem e nunca para dominar, controlar e muito menos matar, destruir a vida de tantos seres humanos, de tantos homens e mulheres que perderam a sua vida diária, a sua paz, a que têm direito como qualquer um de nós. Pronto, realmente como é aquilo que temos no coração é a primeira coisa que me vem, mas eu quero partilhar convosco a experiência desta Páscoa que não está separada disso, está totalmente ligada. E começando, não vou hoje falar sobre uma passagem concreta, talvez que comente alguma parte da escritura, mas queria sobretudo dizer falar dos momentos que mais me tocaram durante esta Páscoa até hoje, que é já o terceiro domingo do tempo pascal. Primeiro falando da Semana Santa, quinta-feira santa eu fui à missa à igreja que costumo frequentar, mas que agora ainda com as sequelas do coronavírus, o número de participantes é muito limitado e enfim, era uma cerimónia muito, muito simples, o que normalmente se faz, o lavatório do lava-pés, não é? A cerimónia do lava-pés não se fez, foi tudo muito, muito simples, sem cantos, sem nada. No entanto, tocou-me muito o coração, não é? Porque eu imaginava como Jesus, na última ceia, que é o que celebramos na Quinta-feira Santa, na última ceia que celebrou com os seus discípulos, sabendo que o iam entregar, sabendo que um deles o ia trair, sabendo que ele ia ser morto, que já não
não ia escapar, porque não queria voluntariamente, quis ficar até ao fim e demonstrar o amor de Deus por cada um, não é? Como Jesus fez essa opção, não é? Com muita dor e sofrimento, como sabemos na oração no Monte das Oliveiras, que chegou a suar sangue, hum, mas como Jesus nesse momento, em vez de pensar, ou se deixar, totalmente possuir pelo sentimento do medo e da frustração, da tristeza, não é? Que seria totalmente, normal, eh, eh, Jesus nesse momento pensa em nós, pensa nos discípulos, pensa em nós e decide, fazer estabelecer essa última ceia como de tal maneira, essa ceia que os judeus faziam para celebrar a Páscoa, quando tinham, conseguido escapar da escravidão do Egito, Jesus transforma essa ceia numa entrega do seu próprio corpo e do seu sangue como alimento e como bebida por cada um de nós, de tal maneira que ele fica entre nós para sempre, cada vez que celebramos uma Eucaristia, uma missa. eh, eu fiquei, só celebrando essa última ceia, na Quinta-feira Santa, fiquei só a pensar nesse coração de Jesus tão grande que, reage, à perseguição, reage ao ódio que lhe têm, amando muito mais, de tal maneira que essa onda de amor, essa vaga, esse tsunami de amor de Jesus, é capaz de superar todo o ódio que lhe têm. Mas não evita a morte, não evita o sofrimento, não é? E isso falava-me muito ao longo desta Semana Santa, de como Deus nos está a convidar a viver estes momentos em que nós presenciamos uma guerra tão cruel, através das nossas televisões ou dos nossos computadores. Hum, como é que nós podemos viver este momento? Eh, eu acho que a resposta está no mandamento do amor que Jesus, deixou aos discípulos nessa última ceia. Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não estou entre vós como aquele que é servido. Eu vim para servir. Eu estou entre vós como aquele que serve. Façam o mesmo entre vós. Eh, essa é a chave, a maneira como nós podemos lutar contra a guerra. A nossa arma é o amor. A nossa arma é o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Claro que para isso temos que deixar-nos inundar pelo amor de Jesus, todos os dias. Para isso somos convidados a acreditar nesse amor. Claro que é uma decisão livre, acreditar ou não acreditar. É uma decisão livre deixar-nos amar ou recusar esse amor, como quando Jesus tentou, portanto, na última ceia, Jesus fez esse gesto não só de erguer o pão e partilhá-lo com os discípulos e dizer: Este é o meu corpo que vai ser entregue por vós, e, e fez o mesmo com o cálice: Este é o meu sangue, o cálice do vinho, não é? Distribuiu entre todos: Isto é o meu sangue que vai ser entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Cada vez que vocês fizerem isto, eu estarei entre vós. Eu serei o vosso alimento, eu serei a vossa bebida. Mas depois disso, segundo o Evangelho de João, Jesus decidiu levantar-se, despojar-se das suas vestes e lavar os pés dos discípulos. Um gesto simbólico, mas que tem muito significado realmente. Não é um gesto vazio, é um gesto muito, muito significativo. Naquele tempo, como sabemos, as estradas não eram de asfalto, eram de terra batida, estavam cheias de pó,
e um gesto que se tinha para com um convidado que vinha a uma casa era lavar os pés desse convidado. Mas quem o fazia não era o dono da casa, era o criado, era o escravo, não é? Ora, Jesus coloca-se nessa posição, na posição de escravo, na posição de servidor aos pés dos seus discípulos. E Pedro não quer. Pedro diz: Mas como, Senhor, me vais lavar os pés? Nunca, nunca na vida eu prometeria isso. E então Jesus diz-lhe: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, não vais ser um comigo. Eu não sei se Pedro entendeu, mas Pedro amava Jesus. Ele não entendia muitas coisas, nem os gestos que Jesus fazia, mas amava-o. E por isso disse-lhe: Então lava-me não só os pés, mas a cabeça também. Assim como era espontâneo Pedro, não é? Eh, Deixar-se amar por Jesus é uma opção. Nós podemos negar esse amor, podemos não aceitar esse amor. Claro que podemos não conhecê-lo também, não é? Mas eu convido-vos a conhecer este amor que nos preenche totalmente. Mesmo àqueles de vós que não costumam ir à igreja, que não que pensam que não têm fé, que acham que a Bíblia que é tudo um disparate, enfim, palavras que não têm sentido. Eu convido-vos a ter a coragem de acreditar, porque nesta vida, neste mundo, o que é que vocês acham que vale realmente a pena? O que é que vocês acham? Nós temos uma vida tão curta. Quando vemos os nossos irmãos da Ucrânia que viviam em paz, viviam uma vida diária, uma vida cotidiana como qualquer um de nós, iam às compras, iam à escola, iam para o trabalho, estavam a jogar os seus jogos no telemóvel, no celular, não é? E de repente mudou tudo, não é? Também que há uns dias no Japão, um grupo de pessoas que tinha ido passear num barco, não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas o barco foi ao fundo, não é? O barco afundou-se, pronto, 26 pessoas, crianças e tudo, desaparecidas, ainda algumas mortas, de um dia para o outro. A vida, a vida não está nas nossas mãos. Como é que nós queremos viver? Hum? E não seria ótimo que nós pudéssemos colaborar para que o mundo seja um pouco melhor? Quando, quando vemos estas situações de guerra e de ódio, a que o homem pode chegar tão que nós diríamos, isto são seres humanos, mas infelizmente são seres humanos. O ser humano pode chegar a fazer coisas que um animal não faz. Dizem que o animal só mata para comer, não é? Mas que o ser humano é o único animal que mata sem necessidade. Realmente é uma tristeza que possamos chegar a esse ponto, mas também não podemos julgar, não sabemos em que circunstâncias estão aquelas pessoas que estão a ser, de certo modo, obrigadas a matar outras. Não podemos julgar. Devemos é começar por nós, por aqueles que estão à nossa volta, pelo nosso coração, por ver que ódio ainda resta, que ressentimento, que falta de paz que há no meu coração. E pedir a Deus que cure essas feridas que temos no nosso coração que nos impedem de amar. Porque quando nós amamos como Jesus, dessa maneira, sabendo que vai ser traído, sabendo que vai ser abandonado pelos discípulos, sabendo que vai ficar sozinho e que vai morrer uma morte atroz, Jesus decide amar, opta por amar. Será que ele sentia muito amor no seu coração nesse momento? Não sei. Talvez sentisse muito medo, mas o amor foi mais forte. O amor nem sempre é um sentimento. O amor muitas vezes é uma decisão, é uma opção. Bom, eu queria dizer tantas coisas, mas acabei por ficar só na Quinta-feira Santa. Só queria ainda partilhar com vocês que depois, na Páscoa, tive a enorme alegria de acompanhar duas jovens
que se batizaram, uma na vigília pascal, no sábado santo, na vigília na noite do sábado, outra na semana seguinte, no dia 24, duas meninas, duas jovens, até por acaso da mesma idade, 24 anos, que cada uma com o seu percurso, mas são pessoas que já de adultas se encontraram com Deus. Assim, não digo que seja do nada, mas realmente não vinham nenhuma delas de uma família católica, nem cristã, nem sequer tinham ido a escolas católicas, tinham frequentado escolas católicas, mas cada uma fez o seu caminho, uma delas esteve, portanto, o seu primeiro encontro com a fé foi em Fátima, numa peregrinação organizada por mim e pelos servidores do Evangelho, e o seu primeiro encontro com Deus foi em Fátima. E a partir daí nunca mais conseguiu largar este Deus amor que nos realmente que nos enamora, e quando nos apaixonamos por ele queremos viver com ele a vida inteira e não o queremos largar. É isso que eu vos convido também, a deixar-nos enamorar por este Deus tão grande, grande em amor, não é grande no sentido de que nos domina, nos controla, é um Deus que respeita a nossa liberdade, apesar de não estar de acordo com aquilo que fazemos muitas vezes. E esse respeito ensina-nos muito sobre a maneira de como nos temos que tratar uns aos outros. Então eu dizia-vos que tive esta grande alegria do batismo destas duas meninas, também agora em maio, um rapaz que esteve numa peregrinação que fizemos a Nagasaki, decidiu passar do protestantismo, não é? Já era cristão, já está batizado, mas decidiu integrar-se plenamente na Igreja Católica. Vai haver uma cerimónia para isso, de sua livre vontade, ninguém o obrigou, ele próprio se sentiu atraído e decidiu dar este passo. Sobretudo eu queria partilhar convosco que há muitos jovens aqui no Japão que não conheciam a fé cristã, nem outro tipo de fé, mas que quando se encontraram com este Deus amor que é Jesus, agarraram-se a ele e querem viver imitando na sua vida. E sobretudo neste momento em que estamos a presenciar, digamos, esta guerra, mais do que nunca, eles querem ser testemunhas deste amor de Deus. Falo-vos do caso de uma menina uma rapariga, não é? Que estuda russo na universidade e que também esteve nesta peregrinação, e ela, mais do que nunca, tem a chamada, sente a chamada a ser realmente, no futuro, quando ela consiga dominar a língua russa, ser um instrumento de paz, neste mundo tão ferido. Não é? Por isso eu convido-vos também, desafio-vos a aceitar esta chamada que Jesus nos faz da cruz, e de uma cruz que não acaba na morte, acaba na ressurreição. Essa é a grande mensagem. O amor vale a pena, porque não acaba na morte. A última palavra não é a morte que tem a última palavra. E é isso que nos fascina do cristianismo. Nós sabemos que vale a pena amar, embora as feridas existam. Jesus, quando aparece aos discípulos ressuscitado, mostra as feridas nas mãos e nos pés. As feridas não foram um símbolo. Não, são verdadeiras. Mas a partir dessas feridas sai um amor maior. Então, também queria só partilhar uma pequena experiência de umas missionárias que na Polónia estão a acompanhar refugiados que vêm da Ucrânia, e na Quinta-feira Santa uma delas contava-me que precisamente
eh, esteve a lavar os pés de uma criança que tinha chegado ao centro de refugiados com os pés todos molhados e gelados, e então, nesse momento em que ela esteve a lavar os pés e a aquecê-los e a colocar-lhe meias limpas, sapatos novos, ela sentiu-se que estava a lavar os pés do próprio Jesus. Ela sentiu isso. E, e foi muito concreto no caso dela, mas nós temos também outras situações concretas em que podemos lavar os pés uns aos outros, tal como nos pediu Jesus. Este é o desafio grande que nos faz Jesus neste momento da história. Não vamos desistir de amar, não vamos desistir, nós vamos ganhar esta guerra, não só a da Ucrânia, mas a guerra que temos à nossa volta muitas vezes, mas vamos ganhá-la amando, amando sem nos cansarmos. Uma boa semana a todos, uma boa continuação do tempo pascal. De vez em quando vou enviar as minhas mensagens sempre que puder. Muito obrigada.